Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo. É com muita alegria que eu inicio hoje uma pequena série de 3 vídeos em que vou falar de alguns tópicos acerca de estatística, no nível um pouco mais conceitual. Então, nesse primeiro vídeo eu vou falar de teste de significância da hipótese nula, nível alfa, valor P, vou falar de significância estatística, o que significa esse termo, o que é um resultado significativo ou estatisticamente significativo. No segundo vídeo dessa série, vou falar de erro do tipo 1, erro do tipo 2 e poder estatístico. E no terceiro vídeo, vou mostrar algumas simulações demonstrando alguns aspectos que afetam o poder estatístico e que vai ajudar a assimilação de alguns conceitos da teoria estatística frequentista que eu considero um tanto quanto abstratos. Antes de iniciar, eu gostaria de falar um pouquinho da motivação desse vídeo, brevemente. Bom, eu tive contato com estatística com base em diferentes materiais, inclusive mostrando e adiantando aqui já algumas sugestões de materiais que eu deixo para quem acompanhar esses vídeos. Eu deixo aqui o canal da Fernanda Pérez, fantástico, sensacional o canal dela, conteúdo em português, muito didático. Em particular, eu recomendo todo o canal dela, mas eu recomendo para quem estiver acompanhando essa minha série de 3 vídeos, esses 3 vídeos do canal dela, da série Estatística Entendendo a Teoria, que eu acho fantástico. Ela é muito didática em apresentar conceitos com os quais eu vou trabalhar aqui de uma outra maneira, com um estilo um pouco diferente do dela. Também recomendo, se você souber inglês, esse curso do Daniel Lakens, Improving Your Statistical Inference, do Coursera. O curso em si ele é gratuito, né? Se você quiser o certificado, você tem que pagar para obter o certificado, fazer os exercícios. Mas se você fizer só pelo conhecimento, eu acho um curso fantástico e que me ajudou a entender muito de conceitos básicos de estatística. E por fim, eu recomendo o canal Cientística e Podcast Naruhodô. Em particular, é um canal que mostra, que faz divulgação científica, mas que também tem uma parte que é a parte do cientística, que é a parte dos cursos que o Altair de Souza dá nos cursos de Psicobiologia 1 e Estatística aplicada à Psicobiologia 1 e 2 na Unifesp. Então são materiais extremamente didáticos. E a ideia dessa playlist, então, desses 3 vídeos que eu vou fazer, em particular, é juntar diferentes coisas que eu aprendi ao longo dos anos de graduação e pós-graduação estudando um pouco de teoria estatística aplicada à psicologia e que me ajudaram a tornar um pouco mais concreto as coisas, porque quando a gente fala de estatística frequentista, que é o que a gente vai falar agora, estatística frequentista ela tem um raciocínio a longo prazo, ou seja, muitos dos seus conceitos têm uma aplicabilidade se a gente considerar o que está acontecendo após múltiplas repetições de um experimento, e no fim das contas o que a gente faz na prática é um único experimento, né? Então, para a gente entender esse raciocínio de que o nosso estudo é um de infinitos outros que poderiam ter sido conduzidos, é importante a gente fazer uma abstração e também fazer algumas simulações para entender esses conceitos. Então, chega de conversa fiada e vamos começar. Bom, então vamos para algumas premissas básicas daquilo que eu vou falar aqui. Essas premissas eu tirei com base das minhas leituras ao longo da vida, então não tem uma fonte específica, mas ela está dispersa ao longo de todas as minhas leituras, nesses meus poucos anos de vida acadêmica. Então, a primeira premissa básica é que o estado do mundo ele pode ser dividido em 2 grandes categorias. Ou um efeito ou uma relação entre variáveis existe ou não existe, né? É claro que aqui eu estou fazendo uma simplificação, porque se uma relação existe ou se um efeito existe, a gente pode se perguntar qual é o tamanho dessa relação. Mas aqui eu não estou assumindo uma postura em que eu quero falar de estimação estatística, eu quero falar de teste de significância da hipótese nula. Então é por isso que eu estou me focando nessa dicotomização, que ela é um tanto quanto artificial, mas para fins didáticos nos serve. Então, ou uma vacina ela é eficaz ou ela não é eficaz. Ou uma técnica mnemônica ajuda as pessoas a reterem mais o conteúdo que elas estudam por mais tempo ou não ajuda, né? Ou um candidato A tem uma intenção de voto maior na margem de erro, além da margem de erro do que o candidato B, ou não tem. Então a gente pode fazer essas dicotomizações, tá? E nós não sabemos qual é o verdadeiro estado do mundo. É por isso que nós conduzimos pesquisas científicas ou pesquisas de levantamento. Então, quando o instituto de pesquisa tenta investigar qual candidato que ganharia a eleição se a eleição fosse
hoje, nesse momento, é justamente porque nós não sabemos quem ganharia. Se nós soubéssemos, né, se tivéssemos conduzido a eleição, não precisaríamos da pesquisa de intenção de voto. Né? É justamente por isso, para tentar diminuir a nossa ignorância, que nós conduzimos pesquisas científicas ou pesquisas de levantamento, pesquisas de mercado e assim por diante. Só que os resultados dessas pesquisas, desses estudos, eles são probabilísticos, né? Então, é importante que a gente tenha em mente que mesmo que a gente conclua algo, nós podemos estar errados ainda. Em outras palavras, se eu concluo que o candidato A tem uma intenção de voto significativamente maior que o candidato B, e eu ainda não defini o significativamente, mas não tem problema, pode ser que eu esteja errado, pode ser que na verdade haja um empate técnico, ou que na verdade o candidato B tem uma intenção de voto maior que o candidato A, se a eleição ocorresse nesse momento. E na verdade eu ter aferido que o candidato A tem uma intenção de voto maior é simplesmente um erro meu, tá? Então a gente tem que levar em consideração essa questão de que os resultados são probabilísticos. Bom, o que significa então teste de significância de hipótese nula? Esse palavrão aqui nessa frase, do inglês ele vem do Null Hypothesis Significance Testing, que eu vou abreviar na forma em inglês, NHST. Tá, mas se você quiser, você poderia abreviar TSHN, porque para mim é mais comum esse termo, essa leitura. E algumas vezes ele é resumido ou reduzido como teste de significância ou teste de hipótese. Então tem vários termos para se referir à mesma lógica. Aqui eu vou chamar ele de teste de significância da hipótese nula, o nome longo, tá? Bom, ele pode ser entendido como um procedimento que visa tomar uma determinada decisão sobre uma hipótese dentro do framework frequentista, né? Dentro desse arcabouço teórico. Então, em estatística, nós temos diferentes arcabouços teóricos. Por exemplo, nós temos o arcabouço teórico bayesiano, né, que parte de uma outra lógica, de uma outra definição de probabilidade. Eu não vou falar sobre isso hoje, não é esse meu objetivo, mas eu quero falar dentro desse framework frequentista em que nós falamos que é um procedimento. Então é esse procedimento que eu vou discorrer e todos os conceitos que eu vou trabalhar aqui, nível alfa, valor P, resultado significativo, eles estão dentro desse grande arcabouço teórico, essa forma de pensar o mundo, de pensar a formulação de hipóteses e testes de hipóteses dentro da ciência. Bom, como o termo é muito comprido, né? A primeira coisa que eu quero tentar entender é o que significa o nulo dentro dessa expressão hipótese nula, né? O que significa esse nulo, né? O nulo do teste de significância da hipótese nula, ele quer dizer a hipótese que tentaremos nulificar, ou seja, aquilo que nós estamos tentando falsear. Nós estamos tentando obter um conjunto de dados para mostrar que esse conjunto de dados ele não é plausível segundo essa hipótese, tá? Vamos entender melhor daqui a pouco, porque eu vou destrinchar isso, porque os termos são meio complicados mesmo. Agora eu quero destacar o seguinte: essa hipótese nula, ela pode ou não significar uma hipótese nil, né, que é um termo que é utilizado por alguns autores para fazer a diferenciação entre uma hipótese nula qualquer e uma hipótese de diferença zero ou de correlação zero, que muitas vezes nós testamos em psicologia, pelo menos, a hipótese de que não há diferença entre os grupos. Por exemplo, não há diferenças nos scores de depressão do grupo controle e do grupo pacientes com transtorno depressivo maior, que é um absurdo, né? Se eles têm transtorno depressivo maior, evidentemente que um dos motivos para isso é porque os scores de depressão estão elevados neles, ou que não tem correlação entre altura e peso, por exemplo. Então, vou testar essa hipótese nula e vou obter ali um coeficiente de correlação de Pearson que vai me dizer qual que é a magnitude dessa correlação e se ela difere estatisticamente do zero, né? Mas esse é um teste meio estranho, né? E a gente faz muito isso em psicologia, é muito comum, mas isso é o que a gente chama às vezes de hipótese nil, que eu posso chamar também de hipótese zero, né? Então, diferenciando essas duas coisas. Uma hipótese zero, que seria o sinônimo, seria a minha livre tradução dessa hipótese nil, seria, por exemplo, não há diferença média nas alturas de homens e de mulheres. Formalmente, seria o equivalente a dizer que a hipótese nula é igual a média populacional da altura de homens é igual à média populacional da altura de mulheres, ou seja, essa diferença aqui, né, uma outra maneira de expressar isso, seria dizer, seria estatisticamente equivalente a dizer que a diferença dessas duas distribuições, da média dessas duas distribuições, tende a zero, tá? Então, isso seria uma maneira de expressar isso, isso aqui seria uma outra maneira, tá?
Agora, uma hipótese nula, que não necessariamente é uma hipótese zero, seria o seguinte: a diferença média entre alturas de homens e de mulheres é inferior a 10 centímetros. Então, nesse caso aqui, eu estou falando que essas distribuições aqui, elas diferem por menos que 10 centímetros. Então, aqui, na verdade, seria um menor ou igual, né, para expressar isso corretamente, né? Então, se essa diferença for muito maior que 10 centímetros, aí sim eu estaria falseando essa hipótese. Note que são coisas diferentes. Aqui, qualquer valor maior do que zero, seja homens com altura média maior do que mulheres ou mulheres com a altura média maior do que a de homens, eu posso, dependendo do meu tamanho amostral, do tamanho da diferença, falsear essa hipótese, mostrar que ela não é plausível. Agora, nesse cenário aqui, eu teria que obter uma diferença em favor de homens sendo muito mais altos, e essa diferença teria que ser muito maior que 10 centímetros. Né? Enquanto que aqui uma diferença de 5 centímetros poderia falsear essa hipótese, aqui uma diferença de 5 centímetros não falsearia essa hipótese, porque ela, na verdade, corrobora essa hipótese. Né? Ela é congruente, consistente com a hipótese, então não teria como eu falseá-la com uma diferença de 5 centímetros. E o Cohen, né, Jacob Cohen, um grande psicólogo e reformista em estatística e psicometria, ele já fala num artigo clássico dele, A Terra é Redonda, P menor do que 0,05, de 1994, que os psicólogos eles entendem, muitas vezes, que testar a hipótese nula é sinônimo de testar a hipótese zero. Né? Mas ele faz realmente essa diferenciação, não só ele, mas outros grandes nomes aí da psicologia fazem a diferenciação de que eu posso sim testar essa hipótese nula, né? Nada me obriga a testar a hipótese nula assim. Então vocês vão ver que na maior parte dos meus exemplos eu vou trabalhar com hipóteses nulas do tipo hipótese zero. No entanto, tudo que eu estou falando aqui se aplica em maior ou menor grau para hipóteses nulas que não são de correlação zero ou de diferença populacional igual a zero ou de igualdade de médias, ok? Então, só fazendo esse destaque. Então, só finalizando aqui, como o Cohen disse, né, o nulo do teste de significância de hipótese nula não quer necessariamente dizer hipótese zero. Tá? Então, aqui eu introduzi o que é o nulo da hipótese nula. Agora eu quero introduzir o conceito de alfa, né, para a gente entender a ideia do teste de significância de hipótese nula. Eu vou trabalhar os outros aspectos ainda, mas vamos falar do alfa. Né? O que é o alfa? O alfa é representado pela letra A do grego, que tem esse nome alfa, é o critério de decisão do pesquisador. O que o alfa nos indica? Ele nos indica a probabilidade teórica de que a hipótese nula será rejeitada se ela for verdadeira. Né? Evidentemente que ele diz algo no cenário, na situação de que a hipótese nula é verdadeira, né? Assumindo que isso é uma verdade. O alfa ele não garante que a probabilidade de rejeitar a hipótese nula será mantida constante, a menos que se assuma que essa hipótese nula é sempre verdadeira. Isso é meio óbvio, né? Se na verdade a hipótese nula for falsa, por exemplo, se na verdade a altura de homens e de mulheres diferir na população, vamos supor que homens são em média 15 centímetros mais altos que mulheres na população brasileira. Então o alfa ele não diz nada sobre esse cenário, né? Porque ele está falando de rejeitar uma hipótese nula no caso dela ser verdadeira. Né? Só que nesse caso ela já é falsa. Né? Então o alfa ele não é mantido constante justamente porque ele é influenciado pela veracidade ou falsidade na população dessa hipótese nula que eu quero testar. Para a abordagem do Neyman-Pearson, e aqui é importante fazer uma diferenciação, que a estatística frequentista ela coexistiu com uma tensão entre Ronald Fisher de um lado e Neyman-Pearson de outro lado, e muitas vezes o que a gente faz é o que o Didier Enzer chama de uma abordagem híbrida. A gente mistura aspectos de uma forma de pensar a teoria estatística e outra forma de pensar a teoria estatística. Não é meu intuito fazer uma diferenciação fina sobre como pensava uma dupla de pesquisadores, Neyman-Pearson por um lado e Fisher por outro, né, que tinham várias rixas, vários problemas, mas fazer uma introdução geral. Então, para Neyman-Pearson, o alfa ele deve ser especificado antes de conduzirmos um experimento, de modo a podermos interpretá-lo com uma frequência de erros no longo prazo, isso é, erro do tipo 1. Em outras palavras, pegando essa primeira definição aqui do critério de decisão do pesquisador, nós podemos pensar que o alfa é o quanto que nós aceitamos estar errados no longo prazo em rejeitar a hipótese nula, dizer que a hipótese nula é falsa, nas situações em que ela é verdadeira. Né? Então seria mais ou menos por esse lado.
Já o Fisher, na primeira fase de pensamento dele, já que ele teve algumas mudanças de concepção ao longo da vida, ele sugeriu adotar um nível de significância de 0,05. Mas esse nível de significância para ele não pensava o nível de significância como alfa, né, do Neyman Pearson. Hoje em dia, para vocês terem uma noção de como a nossa abordagem é um tanto quanto híbrida, nós falamos de alfa e muitas vezes falamos de alfa como sinônimo de nível de significância. E, inclusive, utilizamos o nível de significância de 0,05 proposto pelo Fisher. Tá? Então, veja que a gente mistura coisas das duas abordagens, o que é meio estranho, inclusive, dentro da ciência psicológica. Mas, em síntese, o alfa é como se ele fosse, vocês vão ver depois que eu vou utilizar essa analogia, um bastão, né? Uma barra por onde os meus atletas vão saltar. Então, essa barra é meu critério. Né? É o quanto que eu me disponho a estar errado no longo prazo. Isso vai ficar mais claro na medida em que eu for avançando aqui os conceitos. Agora, o que é o valor P? Bom, o valor P ele pode ser entendido como a probabilidade de observar um conjunto de dados iguais ou mais extremos que os observados no meu estudo, dado que a hipótese nula é verdadeira, né? Na verdade, um conjunto de dados igual ou mais extremo, né? Concordando aqui com o conjunto. Então, formalmente, o valor P, ou Pzinho, ou valor de P, ou P-value, né? Como você quiser se referir a ele, são todos sinônimos, diferentes maneiras de traduzir o termo, ele é formalmente isso daqui, a probabilidade de um conjunto de dados, dado que a hipótese nula é verdadeira. Ou probabilidade de uma estatística do teste, dado que a hipótese nula é verdadeira. Então, isso que é importante. Ele não é a probabilidade dos meus resultados, é a probabilidade dos meus resultados ou resultados mais extremos do que aqueles que eu obtive no meu estudo, no meu único estudo em que eu observei um único conjunto de dados, considerando que a hipótese nula é verdadeira. Então, isso é assumido de antemão, que ela é verdadeira. Ou seja, o valor P ele não diz algo sobre a hipótese nula, ele não diz se ela é verdadeira ou não, se ela é provável ou não, se ela é mais provável, se ela é menos provável, isso é importante. O valor P não diz algo sobre a hipótese alternativa. Veja que a hipótese alternativa nem entrou na jogada ainda, é algo que eu vou falar depois. O valor P não diz algo sobre uma teoria ou outra, ou seja, não diz a probabilidade de uma teoria ser verdadeira, estar mais correta, estar mais próxima da verdade, nada disso. E o valor P também não diz algo sobre a probabilidade não condicional dos dados. Então, o valor P é a probabilidade condicional, ele não diz o quão prováveis os dados são, ponto. Ele diz o quão prováveis dados iguais ou mais extremos do que os que eu obtive são, dado que a hipótese nula é verdadeira. Esse dado aqui, ele é representado por esse símbolo aqui. Né? Isso significa dado. Então, é uma probabilidade condicional. A probabilidade disso acontecer, dado que isso já aconteceu, ou que eu assumi que isso é uma verdade, no caso. Né? Porque isso não aconteceu de fato, eu só assumi que isso é uma verdade, né? Um dado da realidade. E o Daniel Lakens, que eu recomendei o curso dele do Improving Your Statistical Questions e Improving Your Statistical Inferences, né? São 2 cursos, na verdade. Eu recomendei o segundo que eu mencionei, mas o outro é muito bom também. Ele diz que os valores P nos informam o quão surpreendentes os dados são, assumindo que não existe efeito. Então, eu vou fazer 2 analogias para nos ajudar a entender isso. Bom, uma analogia é a seguinte: suponha que alguém reivindica ter poderes sobrenaturais e que ela diz que quando alguém bater a porta, ela é capaz de olhos fechados, vendada, enfim, dizer alguma coisa sobre a pessoa que está do outro lado da porta, certo? A porta está fechada. Aí você, enquanto pesquisador, pensa assim, será que essa pessoa realmente consegue saber quem está do outro lado? Né? Você vende a pessoa para garantir que ela não está acessando nenhuma câmera que tem ali na frente da porta. E aí bate alguém à porta e ela diz, essa pessoa é do sexo masculino. Você vai lá, abre a porta e identifica que realmente é uma pessoa do sexo masculino. Ela acertou, né? Note que ela disse que era do sexo masculino, é a pessoa do sexo masculino. Mas você pode pensar, mas ela pode ter identificado, talvez, que a pessoa era do sexo masculino pela batida. Talvez homens batam de uma maneira mais forte ou com uma latência menor entre as pancadas do que mulheres. Enfim, pode formular alguma hipótese aí do porquê que ele teria acertado. Note que dizer que é uma pessoa do sexo masculino não é e ser uma pessoa do sexo masculino não é tão surpreendente assim, né? Agora, no entanto, se essa pessoa fala assim, essa pessoa ela é do sexo masculino, ela tem o cabelo meio alaranjado,
ela tá com uma camiseta azul e tá com um livro verde debaixo do braço. Note que você acrescentou muitas informações, eu vou lá, abro a porta e a pessoa tem exatamente essas características. Nos dois casos a pessoa acertou, só que no segundo caso é muito mais surpreendente. Ou seja, no primeiro caso talvez eu fique cético, eu posso pensar assim, talvez tenha sido cagada que essa pessoa acertou, né? Tem que observar mais algumas pessoas. Se após, sei lá, 10 pessoas ou 20 pessoas consecutivas ela acertar se é do sexo masculino ou feminino, eu fique minimamente convencido talvez dos poderes parapsicológicos dessa pessoa de identificar quem está do outro lado da porta. Agora, quando a pessoa responde um único caso e ela dá várias características físicas ou da vestimenta do nosso personagem aqui e ela acerta, isso é muito mais convincente. Então, os valores P, de forma análoga, eles vão nos dizer o quão surpreendentes os dados são, assumindo que não existe um efeito. Então, se eu assumir que essa pessoa não tem poderes parapsicológicos, talvez ela acertar que uma pessoa do sexo masculino tem um determinado valor P. Vou dizer aqui, por exemplo, um valor de 0,25. Estou jogando qualquer valor aqui, tá? Algumas pessoas podem falar, não, 0,50, enfim, 0,25 no meu exemplo hipotético. Agora, o valor P relacionado a ela acertar a cor do cabelo, a cor da camiseta, que está com um livro debaixo do braço, talvez acertar que a pessoa tem entre 16 e 18 anos, enfim. Eu posso falar que esse valor P é muito pequeno, é 0,001. Quer dizer, esse valor P, nesse meu exemplo, nessa minha analogia, está me dizendo que é muito mais surpreendente, porque quanto menor o valor, mais surpreendente é. Por que é mais surpreendente? Por que o menor valor é mais surpreendente? Porque menores valores, o valor P é um valor de probabilidade. E aí eu dizer, por exemplo, nessa minha situação, que um P igual a 0,25 e o outro P igual a 0,01, eu estou dizendo que o segundo P ele é mais surpreendente. O segundo valor é mais surpreendente porque é mais improvável que uma pessoa acerte cor do cabelo, cor da camiseta, que está com um livro debaixo do braço, considerando a hipótese nula de que a pessoa não possui poderes parapsicológicos, do que no primeiro cenário, entende? Porque se ela não possui poderes parapsicológicos, é mais provável, ainda que ela não possua, que apenas por sorte ela acerte que a pessoa é do sexo masculino, do que apenas por sorte ela acerte cor do cabelo, cor da camiseta, que está com o livro debaixo do braço, e assim por diante, tá? A pessoa aqui, eu estou falando uma pessoa que diz ter poderes parapsicológicos, tá? Então seria mais ou menos isso. É por isso que o menor valor P, né, e aí eu vou acrescentar aqui, menor valor P indica resultado mais surpreendente, assumindo que a hipótese nula é verdadeira. Isso sempre tem que figurar aqui, assumindo que a hipótese nula é verdadeira. Então, assumir que ela é verdadeira. A pessoa não tem poderes parapsicológicos, tá? Então, seria nesse sentido. Uma pessoa, se ela não tem poderes parapsicológicos, é mais surpreendente ela acertar um monte de coisa sobre uma pessoa que está do outro lado da porta do que ela acertar uma única coisa e que não varia tanto, né? Você não tem tantos níveis, tantas possibilidades. Por exemplo, ela podia estar com um livro debaixo do braço, ela poderia estar com uma garrafinha d'água, ela poderia estar com um celular, ela poderia estar com um guarda-chuva, enfim, poderia estar com um monte de coisa ali carregando nas suas mãos. E ele acertou que era um livro verde. Enquanto que sexo a gente não tem tantas categorias assim, né? Então, você pode acertar no chute, por exemplo, né? A minha segunda analogia que eu quero fazer tem a ver com o que eu já tinha falado da barra, né? Então eu gosto de pensar a barra aqui como o meu alfa, ou seja, essa barra ela pode estar mais para baixo. Se eu desço a barra, significa que eu tenho um critério mais liberal, né? Por quê? Porque se eu desço a barra e pensar nos meus atletas como as evidências, mais atletas vão conseguir saltar uma barra baixa, né? Se você colocar a barra bem baixa, inclusive eu talvez consiga saltar, mesmo eu não sendo atleta, não tendo
nenhuma expertise nesse esporte aqui. Agora você vai subindo a barra, você vai diferenciando quem é o atleta de alto nível, de quem é o atleta de baixo nível, ou quem não é nem atleta, e você consegue diferenciar quem é um atleta do nível olímpico de quem é um atleta de um nível bom, melhor do que a maioria das pessoas, mas não de um nível olímpico, certo? Que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui? Bom, é nesse sentido de que o alfa é algo pré-especificado, é algo que eu decido onde está. E se algo passa por cima desse meu critério, isso seria evidência, né? Então, quando a gente fala de resultado estatisticamente significativo, que eu vou falar daqui a pouco, é uma comparação, é relacional entre o valor P e o alfa. Eu acabei de definir o alfa, eu acabei de definir o valor P, né? Defini o alfa como critério de decisão, é por isso que é a barra, né? E o valor P é como a probabilidade de observar o conjunto de dados. Então, o meu critério de decisão ele vai ser um critério de probabilidade, né? Então, basicamente, eu vou dizer que o resultado é estatisticamente significativo quando o P que eu observei for menor que o alfa que eu defini. É essa a relação. Então, eu defino o alfa. Se o P é menor do que o que eu defini o alfa, e aqui no caso a analogia ela está ao contrário, porque o atleta vai passar por cima, né? Então, se ele salta mais alto que o meu alfa, daí tem que tomar cuidado com isso, porque a analogia está invertida aqui. Se ele salta mais alto que o meu alfa, eu vou considerar o resultado estatisticamente significativo. Se o P é menor que o alfa, resultado estatisticamente significativo. Se não, resultado não estatisticamente significativo. Tá? Então, avançando aqui, é justamente isso que eu vou responder agora. O que significa um resultado ser estatisticamente significativo? Bom, existem duas interpretações. A interpretação epistêmica de Fisher se refere a um experimento em particular. Então, ele está olhando por caso. E para ele, o valor P ele indica o grau de falsidade da hipótese nula. Na verdade, essa visão é uma visão não aceita dentro da estatística frequentista atualmente, porque ela é uma visão quase bayesiana. Né? Você está atribuindo uma probabilidade de falsidade ou de veracidade para a hipótese nula, coisa que não é legítima, não é permitida dentro da teoria estatística frequentista. Tá? A gente vai ficar mais com essa interpretação comportamental de Neyman, né? Que fazia dupla com o Pearson. Então, essa interpretação comportamental seria a seguinte: ela não se refere a um experimento em particular, mas ela se refere a um conjunto repetido de experimentos. Note aqui que é importante dizer que esse conjunto repetido de experimentos não precisa ter sido conduzido. Então, eu conduzi um estudo, né? Mas eu posso pensar nesse estudo dentro de um universo hipotético de outros estudos que eu poderia ter vindo a conduzir, mas não conduzi. E basicamente, nesse caso, um valor P menor que o alfa pré-definido, importante que ele tenha sido pré-definido, eu não posso definir depois, eu não posso deixar o meu atleta pular aqui sem a barra e depois colocar a barra abaixo da altura de onde ele pulou, isso é trapacear. Então, esse valor P, sendo menor que o alfa pré-definido, levaria o pesquisador a tomar uma decisão dentro lá do framework de teste de significância da hipótese nula. Qual é a decisão? Se o P for menor que o alfa, eu vou tomar a decisão de que a hipótese nula é falsa, ou seja, eu vou rejeitar a hipótese nula como um bom modelo de descrição do mundo. Já, se isso não for verdade, né, eu vou tomar uma outra decisão. Bom, eu não rejeito a hipótese nula, mas para o Neyman, temporariamente, eu tomo uma decisão voltada à ação, né, que é agir como se a hipótese nula fosse verdadeira. Né? Então, a ideia aqui seria mais ou menos a seguinte: eu testei se um determinado medicamento comparado a um placebo é melhor, é melhor do que esse placebo para diminuir sintomas de dor de cabeça. E eu obtenho lá que P é igual a 0,10. E eu defini que o meu alfa é 0,05. Então, eu tenho que o alfa meu é 0,05 e o P foi 0,10. Logo, o P não foi menor que o alfa. O P, na verdade, foi maior que o alfa. Né? Então, eu não posso dizer que a hipótese nula é falsa. A minha hipótese nula aqui seria de que o meu medicamento e o placebo são igualmente bons para reduzir sintomas de dores de cabeça. Né? Eu não posso rejeitar. Por quê? Porque a evidência não foi surpreendente o suficiente em relação ao mínimo que eu esperava. Para ser surpreendente, tem que ser menor do que isso daqui. Né? Tem que passar por esse crivo aqui, que é a minha barra. Né? Então, eu não vou dizer que os dois são iguais. Não vou dizer. É meio complicado mesmo. Né? Eu não vou afirmar que o tratamento, que o medicamento e o placebo
são iguais para reduzir sintomas de dores de cabeça, mas vou agir como se fosse, ou seja, temporariamente eu vou dizer que eu falhei em encontrar diferenças. Eu não obtive suporte para rejeitar que essas coisas são iguais, né? Não me foi permitido dizer, olha, vou rejeitar a minha hipótese nula original de que elas são iguais. Então, por enquanto, eu vou ter que agir como se elas realmente fossem iguais, tá? Então, seria nesse sentido. E aqui eu faço uma observação importante, que nós temos o termo significant em inglês e meaningful, né? Não sei nem se é assim que se pronuncia, mas eu gosto de fazer uma diferenciação, porque muitas vezes a gente fala assim, isso é muito significativo, né? Só que às vezes a gente usa o termo muito significativo em contexto da língua portuguesa e acadêmico e científico. Esse significativo ele tem uma conotação estatística, né? E o português ele não faz essa diferenciação como no inglês é feito, né? No inglês você usa duas palavras diferentes. Geralmente você usa essa segunda palavra aqui para dizer que algo ele é significativo, entre aspas, mas querendo dizer que algo é importante, é relevante, é substancial. Enquanto que o termo significativo, que é da tradução do inglês do significante, né? E algumas pessoas até usam em português também significante, e é sinônimo nesse caso, tem conotações distintas. Então eu até recomendo às pessoas que usem o termo significativo ou significante somente para se referir ao conceito estatístico de P menor que alfa. P, a probabilidade de observar um conjunto de dados, dado que a hipótese nula é menor do que o meu alfa pré-definido. E usar outros termos para falar de substancial, importante, clinicamente relevante, importante na prática, em contexto das organizações, educacional, clínico, enfim, que usem outros termos, mas não use o termo significativo, porque isso pode dar uma conotação incorreta daquilo que você está querendo dizer para o seu leitor, que é mais treinado tecnicamente no linguajar estatístico, tá? Bom, e para finalizar esse conteúdo desse primeiro vídeo, eu quero dar um exemplo aqui que ele vai ser didático, espero. Ele é baseado também num código que vai estar disponível, então você pode olhar a descrição do vídeo, tem todos os códigos aqui que eu vou mencionar, tá? Eles estão em Python e basicamente o que esses códigos fazem? Eles simulam um conjunto de dados, simulam cenários hipotéticos repetidos. E por que simulações são legais no contexto de estatística? Simulações, no meu entendimento, elas contribuem para exercitar o raciocínio probabilístico. Tá? Pensar de que você observou um resultado, mas o fato de você ter observado agora, se você conduzisse esse mesmo estudo de novo, não significa que você observaria novamente. Né? Pode ser que você observasse um resultado ligeiramente diferente, seria muito provável, na verdade, que isso acontecesse. E também as simulações são úteis para ilustrar conceitos frequentistas, ou seja, conceitos que precisam de várias repetições para falar sobre aquilo. Né? Então, quando eu falo que a probabilidade de tirar cara quando eu jogo uma moeda uma vez, sem ter jogado, é de 0,50, beleza, isso ilustra esse conceito frequentista, né? Esse conceito probabilístico, melhor dizendo. Mas eu posso pensar a probabilidade de uma maneira frequentista, que é jogar uma moeda 1 milhão de vezes, contar quantas vezes deu cara e quantas vezes deu coroa, e muito provavelmente, se essa moeda for honesta, eu vou observar ali aproximadamente 500 mil caras, 500 mil coroas, né? Então, a ideia é por aí. Evidentemente que a gente não tem tempo aqui de jogar uma moeda para cima 100 mil vezes, 1 milhão de vezes, mas a gente pode brincar com isso utilizando Python, que é muito mais rápido do que jogar a moeda e ficar anotando os resultados. E o meu exemplo vai ser justamente com o lançamento de moedas, pelo menos nesse primeiro vídeo. Na próxima aula, nas próximas 2 aulas, eu prometo que eu trabalho exemplos um pouquinho mais interessantes do ponto de vista aí do que nós estamos interessados em psicologia e na ciência em geral. Bom, então Jacob assume que uma moeda é honesta, tá? Então isso é importante. Ele lança essa moeda para cima 100 vezes e anota seus resultados. Então ele vai anotar lá, seu cara, agora seu coroa, agora seu cara, agora seu... Depois de 100 vezes ele vai ter os resultados desses 100 lançamentos de moeda para cima, tá? Se o resultado for provável de ocorrer em 5% ou menos das repetições hipotéticas desse experimento, Jacob rejeitará a hipótese de que a moeda é honesta. Ok? O que significa repetições hipotéticas desse experimento? Significa fazer isso daqui que ele fez, tudo de novo.
Começar de novo, jogar mais 100 vezes e anotar os resultados. Depois jogar mais 100 vezes e anotar os resultados. Note que o que o Jacob vai fazer, a princípio, é isso uma única vez. Ou seja, ele vai jogar a moeda 100 vezes para cima e anotar os resultados uma única vez. Mas ele poderia repetir esse procedimento, que é o que eu estou chamando de experimento, mais 100 vezes, mais 1000 vezes, mais 1 milhão de vezes. Né? Se estiver preso lá, está encarcerado, não tem nada para fazer, dá uma moeda, ele pode ficar fazendo isso para estudar probabilidade, por exemplo. Né? Então, ele diz que ele vai rejeitar a hipótese de que a moeda é honesta se o resultado que ele obtiver num único experimento com 100 lançamentos for provável de ocorrer em menos de 5% das repetições hipotéticas desse experimento. Com base nisso, com base em tudo que foi tratado nessa aula e nos seus estudos de estatística, eu gostaria que você respondesse as seguintes questões. A primeira delas é qual é a hipótese nula? A segunda delas é qual é o alfa? E a terceira delas é, vamos supor agora que Jacob observa 60 caras e 40 coroas. Então ele jogou essa moeda 100 vezes para cima e deu ali 60 vezes caras e 40 coroas. O quão provável é que ocorram resultados iguais ou mais extremos que esse no longo prazo, assumindo-se que a hipótese nula é verdadeira? Evidentemente que eu não mostrei como calcular isso, mas eu gostaria que você pensasse um pouquinho. Né? Por imaginar, isso é pouco provável, muito provável, lembrando que valores de probabilidade variam entre 0, quando algo é impossível, a 1, quando algo certamente vai acontecer. E geralmente são valores ali entre 0 e 1, não incluindo 0, não incluindo 1, porque a gente está mais interessado em calcular resultados incertos, né? Não resultados que certamente ocorrerão ou certamente não ocorrerão. Então, eu peço que você tente pausar o vídeo e responder essas 3 questões. Avança ou volta um pouquinho no vídeo para ver as 3 questões e tente responder. Ok? Muito bem, eu vou assumir que você tentou responder, fez sua pausa. Se você conseguiu, ótimo. Vamos ver se você acertou ou não. Se você não conseguiu chegar a uma resposta, não se preocupa. O assunto é difícil mesmo, mas agora você tem a chance de revisar e talvez, se você quiser, daqui a alguns dias assistir ao vídeo novamente, voltar para essa parte de novo e tentar responder mais uma vez. Então vamos lá, qual que é a hipótese nula? Olha só, Jacob assume que a moeda é honesta. Bom, se ele está assumindo que a moeda é honesta, implicitamente já está associado aqui que ele tem como hipótese nula de que a frequência de ocorrência de cara e de coroa, quando ele jogar 100 vezes, vai ser aproximadamente igual. Ou melhor, vai ser igual. Né? Então vai ser 50% a 50%, ou em proporção 0,50 a 0,50. Né? Então, uma maneira de dizer isso, vou mostrar aqui minha resposta que está escondida aqui, a hipótese nula de que a moeda é honesta. Formalmente a gente poderia dizer que a probabilidade de cara é igual à probabilidade de coroa, que é 0,50. Se você colocou que o percentual de vezes que vai dar cara vai ser igual ao percentual de vezes coroa, que é 50%, tá ok. Tá? Você entendeu o conceito e tá ótimo. Tá? Não se preocupa muito com a maneira como você expressou isso, porque isso não é o mais importante aqui nesse vídeo. Agora, qual que é o alfa dele? O alfa dele está escrito aqui, ó. Se o resultado for provável de ocorrer em 5% ou menos das repetições hipotéticas desse experimento, Jacob rejeitará a hipótese de que a moeda é honesta. Então ali é o que ele quer tentar nulificar, né? O que ele quer tentar rejeitar. Então vamos mostrar aqui a resposta. Então ele diz isso, né? Logo, o nível alfa adotado por Jacob é de 0,05. Então é basicamente esse valor aqui, só que expresso em proporção, né? Ou valor de probabilidade, não em percentual. Em outras palavras, isso significa que Jacob considerará os resultados surpreendentes. Eu falei que o alfa está muito relacionado com isso, com o quão surpreendente você vai achar os resultados. Ele considerará os resultados surpreendentes o suficiente para duvidar da veracidade da hipótese nula se resultados iguais ou mais extremos que esse forem esperados em no máximo 5% das repetições do experimento jogar a moeda para cima 100 vezes e observar seus resultados. Nossa, o que isso significa? Em outras palavras, é muito simples. Ele jogou a moeda 100 vezes para cima, ele vai observar quantas caras e quantas coroas deu. Ele vai ter um resultado ali, por exemplo, 60 caras e 40 coroas. A gente precisa saber qual que é a probabilidade, o quão provável é isso de acontecer. Né? E ele vai tentar ver daí, esse resultado é pouco ou muito provável, mas se deu 60 caras e 40 coroas, tem resultados que são mais extremos que esse.
Você concorda comigo que 70 caras e 30 coroas é mais extremo ainda do que 60 caras e 40 coroas, se a hipótese nula é de que daria 50-50? E se der 100 caras e 0 coroas, é mais extremo ainda. Então eu preciso considerar todos os cenários iguais ou mais extremos que esse. E a partir disso eu consigo calcular o quão provável é esse conjunto de resultados. Se esse conjunto de resultados for menos provável do que 0,05, ou seja, no longo prazo eles seriam esperados em menos que 5% das vezes, aí eu vou assumir que eu vou começar a duvidar de que essa moeda realmente é honesta. Porque se ela fosse honesta, não poderia ter dado um resultado tão extremo assim, como, por exemplo, 80% das vezes caras e 20% das vezes coroas. Ok? Então, Jacob observa 60 caras e 40 coroas. A pergunta é, o quão provável é que ocorram resultados iguais ou mais extremos que esse no longo prazo, assumindo-se que a hipótese nula é verdadeira? Então, vamos lá. Começando aqui, resposta... deixa eu colocar aqui. Então, a probabilidade de se obter 60 caras, assumindo que a hipótese nula é verdadeira, assumir que a hipótese nula é verdadeira é a mesma coisa que dizer que a probabilidade de sair cara é 0,50 e sair coroa é 0,50, tá? Eu posso até acrescentar que 60 caras em 100 lançamentos de moedas pode ser obtida pelo cálculo da probabilidade de X sucessos em N eventos dicotômicos com probabilidade P de sucesso. Basicamente, é a fórmula ali para derivar, para calcular a distribuição binomial. Que a fórmula é essa daqui, né? Basicamente, eu tenho aqui um coeficiente que eu vou calcular, e aqui eu tenho também a probabilidade do evento multiplicado pela probabilidade do seu complemento ali do não evento elevado a algumas potências. Não vou explicar os detalhes disso, mas a equação é essa. Então eu preciso ter alguns valores, por exemplo, aqui vai ser o valor x igual a 60 caras, por exemplo, dado 100 lançamentos de moedas e dado, sai daqui, e dado 0,50 aqui de probabilidade de ser cara ou coroa. Eu substituo os valores na equação e calculo. Então, mostrando aqui já na sequência como que isso vai ficar. Olha lá. A probabilidade de obter exatamente 60 caras, exatamente, foque nisso daqui, exatamente 60 caras em 100 lançamentos de moedas, assumindo que a moeda honesta é dada por. Então, aqui eu substituí os valores que eu acabei de mencionar aqui na equação, ficou esse negócio horroroso aqui, gigante, que assusta a gente, e vai dar esse valor aqui. 0,0108, né? Isso está calculado aqui também no meu Excel. Eu fiz o cálculo aqui para esse valor, que é basicamente esse daqui, ó. Então, basicamente aqui eu estou calculando, eu usei fórmulas aqui para calcular o coeficiente binomial, depois o produto de potência, que é a segunda parte. Então, não se assustem, eu calculei essa parte aqui, ela está calculada nessa coluna. Eu calculei essa segunda parte aqui em seguida aqui, e depois multipliquei as duas e deu essa probabilidade. Então, a probabilidade de sair 60 caras em 100 arremessos de moedas, considerando que a probabilidade de cara e de coroa é 0,50, é essa daqui. É de 0,01 ali, 1% aproximadamente. Vamos colocar dessa forma. No entanto, eu não quero saber a probabilidade de sair 60 caras em 100 lançamentos de moedas. E é o que vem aqui depois. Ó. Cadê? Aqui. Deixa eu só mostrar antes daqui, que isso aqui é interessante. Bom, esse gráfico aqui é um gráfico de uma simulação que eu fiz, tá? Então, tá aqui embaixo também para quem quiser dar uma olhada depois. E tem o código aqui em cima de como que eu cheguei nesse gráfico por meio de simulação. Mas o ponto importante aqui é que vai ter uma pequena diferença, que é o seguinte. O cálculo que está aqui no Excel é um cálculo analítico. Eu usei a fórmula e cheguei à fórmula. Esse cálculo aqui, nem sempre ele vai ser analítico, né? Ele pode ser um cálculo empírico, né? Como se eu tivesse realmente conduzido, aqui nesse caso eu conduzi 100 mil simulações do meu computador e cheguei a alguns valores que não necessariamente vão bater com os valores desse cálculo aqui, mas vão se aproximar bastante. O ponto aqui é que essa barra aqui representa 60 caras em 100 arremessos de moedas. Então eu joguei uma vez lá, 100 vezes. 100 vezes deu 50 caras e 50 coroas. Coloquei um valorzinho aqui no 50. Joguei de novo a moeda e deu 60 caras. Coloquei aqui. Deu 40 caras. Deu não sei o que. Vários valores e depois eu tenho uma distribuição que é como se eu tivesse feito aquele jogo de 100, aquele experimento de 100 lançamentos de moedas, anotado quantas caras deu e depois tivesse feito um gráfico
da frequência de vezes em que saiu diferentes quantidades de cara entre 0 caras e 100 caras. Tá? Essa barrinha aqui, ela vai ter aproximadamente 0,0108 das ocorrências, aproximadamente 1%. Tá? Só que, e aí entra a segunda parte aqui que eu quero mostrar, que essa é a parte que talvez seja mais assustadora. No entanto, não queremos saber a probabilidade de obtermos 60 caras, mas sim a probabilidade de obtermos 60 ou mais caras. Por que isso, Marcos? Porque lá atrás eu falei que o valor P significa o quê? A probabilidade de um conjunto de dados igual ou mais extremo. Esse ou mais extremo é importante. Quando eu fiz esse cálculo aqui, eu calculei a probabilidade de obter um valor igual, mas eu não calculei a probabilidade de obter um valor igual ou mais extremo. Para fazer isso, eu tenho que repetir essa mesma conta aqui para 61 caras, para 62, 63, 70, 80, 90, até chegar em 100. Ou seja, eu vou fazer esse cálculo muitas vezes. Eu já fiz ele aqui no Excel até o 100. Então eu fiz vários cálculos, depois eu somei. Eu somei todos os resultados aqui e cheguei a um valor aqui de quase 0,03, né? Que seria o equivalente a 3%, que seria a probabilidade de obter 60 ou mais caras, considerando 100 arremessos de moedas e que são equiprováveis cara e coroa, né? Considerando que a moeda é honesta. E isso é expresso aqui pelo meu cálculo que eu fiz aqui, que eu fiz resumido, na verdade, né? Eu coloquei aqui os 60, coloquei aqui os 61, omiti aqui pela elipse todos os outros e coloquei aqui os 100, né? E seria um somatório, em outras palavras, essa probabilidade, né? Na verdade aqui esse valor está errado, mas a gente arruma aqui nesse momento. A probabilidade de se obter 60 ou mais caras, basicamente é esse valorzinho aqui, que é o valor que está na minha planilha do Excel, aqui, ó, que eu arredondei, né? Peguei só as primeiras casas decimais. Essa é a probabilidade ilustrada no gráfico a seguir. Então, olha só, note que nesse gráfico eu estou pegando e calculando só a probabilidade de obter 60, mas eu não quero. É quase como se, quando eu obtive 60, eu quisesse cortar esse gráfico aqui. Imagina que isso aqui é um pão, tá? E quisesse fatiar esse gráfico de tal forma que eu passasse a faca aqui e queria calcular agora essa menor parte. Qual que é a área dessa menor parte em relação ao todo? E é basicamente isso que eu estou fazendo, né? Em distribuições contínuas, que não é o nosso exemplo aqui, em distribuições contínuas é exatamente isso que eu estou fazendo. Eu estou calculando, né? Estou calculando integral ali, que é basicamente calculando a área sobre a curva, né? A região aqui daquela área em relação ao todo. Né? Então aqui nesse caso eu coloquei a linha pontilhada, como se estivesse representando essa faca, e eu quero saber agora qual que é a área de tudo que está para cá. E essa área aqui vai ser isso daqui, ó, 0,02, quase 3% em relação ao todo, tá? Diferente daqui que eu tenho 1%, né? Então aqui eu tenho mais, 3%. Ok? Então esse valor ele é surpreendente. Vamos fazer um resumo agora da lógica do teste de significância da hipótese nula, vou voltar tudo e a gente trabalha melhor esse exemplo aqui para a gente tirar a nossa conclusão, no caso do Jacob. Então vamos lá, qual que é a lógica do teste de significância da hipótese nula? Nós primeiro especificamos a nossa hipótese nula e o nosso nível alfa. Qual que é a hipótese que eu estou tentando falsear? E qual que é o nível alfa que eu vou adotar? Qual que é o meu critério que eu vou adotar do quão surpreendente os dados precisam ser para eu rejeitar essa hipótese? Tá? Então nós assumimos que a H0 é verdadeira de antemão e o alfa seria a nossa barra, é o nosso critério de decisão. Então, alfas maiores, se eu adotar um alfa mais elevado, por exemplo, um alfa de 0,20, eles indicam que estamos dispostos a nos surpreender com menores desvios do que seria altamente esperado em um modelo em que a H0 é verdadeira. Então, um alfa maior seria o equivalente a eu dizer o seguinte, olha, se você acertar que a pessoa que está batendo na porta é do sexo masculino ou do sexo feminino, se você acertar apenas isso, eu já vou refutar, vou rejeitar a minha hipótese nula de que você não tem poderes parapsicológicos, porque você acertou uma vez, tá? Isso seria o equivalente a um alfa mais elevado. Significa que o meu alfa mais elevado, eu aceito evidências não tão altas para rejeitar, porque não é tão surpreendente uma pessoa acertar o sexo de outra, mesmo que ela não tenha poderes parapsicológicos. Agora, alfas menores indicam que estamos dispostos a nos surpreender apenas diante de evidências substanciais de desvios do que seria esperado em um mundo em que a hipótese nula é verdadeira. Ou seja, se as pessoas não têm poderes parapsicológicos e essa é uma hipótese nula, eu só vou acreditar
que você tem poderes parapsicológicos se você conseguir dizer 5 informações verdadeiras ou 10 informações verdadeiras, se preferir um alfa ainda menor. Se você conseguir dizer 10 coisas sobre a pessoa que está batendo na porta e as 10 forem verdade, aí eu rejeito uma hipótese nula de que você não tem poderes parapsicológicos, porque acertar 10 coisas de uma pessoa só pela batida dela na porta, tipo acertar o sexo, acertar a idade ali, acertar a cor da roupa, enfim, a altura, aí eu acredito realmente que você tem poderes parapsicológicos, ou seja, eu rejeito a hipótese nula de que você não os tem. Bom, a primeira coisa então é definir o alfa e a hipótese nula. Em seguida a gente coleta os dados, faz o experimento, né, joga uma moeda 100 vezes para cima, conduzimos um estudo, perguntamos para as pessoas em quem elas vão votar, pedimos para você tentar adivinhar algumas características da pessoa que está batendo na porta, tá? Em seguida, nós consideramos todos os resultados possíveis da nossa coleta de dados por meio de algum modelo estatístico. Então, a gente não faz isso manualmente, isso é impraticável. Geralmente é por meio de um modelo matemático, um modelo estatístico, que nos permite quantificar quantos desses cenários são iguais ou mais extremos que o cenário empírico. O cenário empírico é um só, é o que a gente observou. É o fato de a pessoa ter falado 10 coisas sobre a pessoa que bateu a porta e ter acertado 9, por exemplo. Esse é o cenário empírico. Aí eu quero avaliar. Quão provável que uma pessoa diga 10 coisas sobre alguém que bateu a porta e acerte 9, ou 10, porque 10 é mais extremo, né? Então eu calculo isso e a partir disso eu derivo um valor de probabilidade. Esse valor de probabilidade atribuído nesse processo de quantificação é o nosso valor P. Ou seja, é a probabilidade de observar aquele resultado empírico que observamos ou resultados mais extremos que aquele, considerando que a hipótese nula é verdadeira. Nesse cenário, considerando que a pessoa não tem poderes parapsicológicos. Se o valor P obtido no passo 3 for menor que o alfa especificado no passo 1, nós temos duas possibilidades, né? Aqui eu estou falando que o P é menor que o alfa, ou seja, que é o que a gente geralmente chama de resultado estatisticamente significativo, ou, de forma resumida, um resultado significativo. O resultado que observamos, primeira possibilidade, o resultado que observamos, apesar de improvável, foi decorrente apenas da variação amostral, que aqui eu vou chamar de a famosa cagada, porque alguns textos colocam foi observado por conta do acaso. Eu não gosto muito do termo acaso, porque eu acho que ele tem algumas conotações estranhas. Tá? Então, por isso que eu prefiro utilizar até a famosa cagada do que o termo acaso. Ainda assim, o resultado foi improvável e nós confiamos que a hipótese nula é verdadeira. Por exemplo, a pessoa me diz 100 informações sobre a pessoa que bateu na porta. E ela acerta 99. Eu falo, cara, esse resultado é extremamente improvável de acontecer, considerando que ela não tenha poderes parapsicológicos. Mas ela acertou 99. Deve ter sido cagada. Apesar de ser muito improvável, ainda vou considerar que foi cagada. Não existe poderes parapsicológicos. Não existe tal coisa. Via de regra, não é o que nós fazemos no raciocínio frequentista. Nós vamos pelo caminho B. Essa é a nossa decisão quando P é menor que alfa, tá? Quando o valor P é menor que o nosso nível de significância pré-definido. Quando o atleta salta sobre a barra. O resultado que observamos é tão improvável em um mundo em que a hipótese nula é verdadeira que possivelmente isso indica que a hipótese nula não é uma boa descrição do estado real do mundo. Por isso, o que nós fazemos é rejeitar a hipótese nula como uma boa descrição do mundo. Em outras palavras, a diferença observada provavelmente é real. Em outras palavras, se a pessoa acertou 99 de 100 fatos sobre uma pessoa que bateu a porta apenas pela batida na porta, eu vou rejeitar a ideia de que ela não tem poderes parapsicológicos como uma boa descrição do mundo e provavelmente, possivelmente, em detrimento da hipótese de que talvez sim ela tenha algum poder sobrenatural parapsicológico que faz com que ela consiga acessar informações das pessoas mesmo não as vendo, tá? E aqui voltando para o nosso exemplo do Jacob, e aí eu finalizo o vídeo. Jacob observou 60 caras e 40 coroas. Ele acreditava que a moeda era honesta. Mas ele disse que se o resultado fosse, voltando aqui, se o resultado for provável de ocorrer em 5% ou menos das repetições hipotéticas do experimento, ele rejeitaria a hipótese nula. Bom, o valor de probabilidade que a gente atribuiu para esse conjunto de eventos, que seria esse daqui 60 ou mais caras, foi de 0,0
0,28, ou seja, 0,03. Como 0,03, que seria o nosso valor P, é menor do que 0,005, que é o alfa pré-definido pelo Jacob antes de conduzir o experimento dele, então ele pode rejeitar, que seria tomar esse caminho aqui, B, ele pode rejeitar a ideia, a hipótese de que essa moeda é honesta como uma boa descrição do mundo, porque é bem improvável que ele conseguisse obter 60 caras e 40 coroas se a moeda fosse honesta. Logo, ele pode rejeitar essa ideia. Em outras palavras, ele está assumindo que as diferenças observadas de 60 a 40 provavelmente refletem algum viés ali na moeda que ele utilizou. E a gente sempre utiliza o provavelmente porque ele pode estar errado, né? Talvez se ele conduzisse novamente, ele observasse resultados mais próximos ao centro aqui, né? 50-50. Mas em síntese é isso, tá? E aí nos próximos vídeos eu vou avançar esse raciocínio estatístico, falando um pouquinho mais de simulações, mas antes eu preciso introduzir as ideias de erro do tipo 1, erro do tipo 2 e poder estatístico. E é sobre isso que eu vou me debruçar no próximo vídeo. Espero você lá. Até mais!